Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da lição dessa semana, que foi a lição número 10 do nosso trimestre, que foi Educação em Artes e Ciência. Existem dois elementos que servem como base para a compreensão das origens do nosso planeta. O primeiro elemento é a criação. Como surgiram todas as coisas, a origem da vida dentro do nosso planeta e ao mesmo tempo do universo. E o segundo elemento é a compreensão do elemento morte dentro do nosso planeta. Como foi que a morte chegou até aqui? Como ela passou à existência? Até que ponto esses dois elementos são importantes ao tentarmos compreender como devemos viver aqui nesse mundo? Será que a compreensão das origens e ao mesmo tempo da morte vai nos ajudar a estabelecer uma vida diferenciada dentro do contexto do nosso tempo, da nossa geração? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso nos próximos momentos. Continua com a gente, vai valer a pena. Uma coisa que tem que ficar bem claro para o nosso estudo de hoje é que nós, durante essa semana, em nenhum momento mencionamos que as ciências ou as artes, elas devem ser demonizadas, elas devem ser colocadas de lado, que nós não devemos usufruir daquilo que são os benefícios dela. Isso seria alguma coisa completamente contrária e equivocada em relação ao posicionamento bíblico e o posicionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia também. O que precisa acontecer é uma compreensão daquilo que nos é oferecido pela ciência e ao mesmo tempo pelas artes, passando por um crivo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, daquilo que foi a revelação que Deus deu ao ser humano através do Espírito Santo de Deus, que falou com os profetas e com os apóstolos desde os tempos da antiguidade. E ao mesmo tempo se revelou através da segunda pessoa da Trindade Divina, Cristo Jesus, enquanto esteve aqui na terra junto conosco. Tudo tem que ser avaliado tendo como base a revelação da palavra de Deus. Então, nós não estamos querendo aqui demonizar em absoluto aquilo que nos é oferecido por essas fontes. Até porque nós teríamos que ser muito desequilibrados ou alienados para poder dizer que nós não somos abençoados pelas descobertas da ciência e ao mesmo tempo pelas artes que hoje em dia estão diante de nós. Quantos são os filmes fantásticos que inspiram pessoas e, ao mesmo tempo, quantas não são as músicas maravilhosas que inspiram as pessoas a continuar vivendo, lutando, batalhando e que mostram as coisas bonitas que existem no nosso planeta. Não podemos demonizar todas as coisas. Quantas não foram as descobertas científicas que nos ajudaram a poder ter melhor condição de vida e, ao mesmo tempo, chegar mais longe? Mencionei já essa semana, nós estamos conversando aqui com pessoas do Brasil e do mundo inteiro, através de uma rede social, através de um vídeo que está sendo nesse momento gravado a partir da cidade de São Paulo, mas que está chegando tão distante. Isso tudo é resultado da tecnologia, dos conhecimentos científicos. Então nós não estamos demonizando aqui nem a ciência e nem as artes. Estamos apenas mencionando que um filtro deve ser estabelecido para que o resultado das ciências e das artes possa ser aceito pelos cristãos. Um detalhe que é muito importante, e a nossa lição de hoje começa exatamente com isso, dizendo que existem duas razões pelas quais a ciência, que acerta em tantas as coisas, entende a questão das origens de maneira tão equivocada. A primeira razão pela qual a ciência entende a razão das origens de forma completamente equivocada, acertaram em tantas coisas, mas estão equivocados em relação à questão das origens, é que a ciência acredita que deve buscar respostas apenas no mundo natural. A ciência acredita que para poder descobrir como surgiu o universo, como surgiu o nosso planeta, tem que encontrar resposta nas rochas, nos meteoritos, na energia que está por todos os lados, no DNA do ser humano, nos animais que estão espalhados aí por toda a Terra, nos micro-organismos, enfim, em tudo aquilo que existe.
até na poeira estelar, quando mandam sondas para a Lua ou para outros planetas, como a própria Marte, que vão lá e pegam um pouco resíduos de poeira cósmica para poder estudar, para tentar descobrir, olha, como foi que surgiu a vida dentro do nosso universo. Por quê? Eles vão buscar apenas respostas dentro do mundo espiritual. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que as origens do nosso planeta, elas têm uma origem sobrenatural. Gênesis capítulo 1 vai falar exatamente sobre isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. As origens, elas são sobrenaturais. Deus, aquele que pode todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra, ele disse e tudo apareceu. A Trindade Divina planejou, organizou a vida do nosso universo, uma vida pensada por ninguém menos do que o próprio Criador. Ok? Então, se você tira esse elemento sobrenatural da ciência para poder explicar as origens, você não vai conseguir encontrar uma resposta que possa fazer jus à grandiosidade da criação. A segunda razão que é apresentada pelo nosso guia de estudos é que a ciência supõe que as leis da natureza devam permanecer constantes. No entanto, ambas as razões estão erradas no tocante às origens. A ciência vai supor que aquelas leis que surgiram lá no início de todas as coisas, que elas são imutáveis, ok? Não se pode mudar uma lei que foi estabelecida. Por exemplo, existe uma lei que diz que todo ser vivo, ele nasce, cresce, se desenvolve, enfraquece e morre. Isso é uma lei, é a lei da vida. A gente chama essa lei de a lei da vida. Mas nós sabemos que nem sempre essa lei esteve em andamento. Sabemos que antes que esse elemento sobrenatural chamado pecado entrou no nosso planeta, quando a rebelião aqui chegou, algo foi modificado dentro da genética humana e ao mesmo tempo da própria natureza. A morte passou a fazer parte da história do nosso planeta. Então, nem todas as leis acabam sendo constantes nessa perspectiva. O pecado mudou. O pecado mudou nossa genética, o pecado mudou os animais, as plantas, mudou o nosso planeta. Mudou, inclusive, dentro do próprio dilúvio que acabou acontecendo para poder, como um juízo para a própria humanidade, o dilúvio mudou o nosso planeta. Antes do dilúvio, você tinha pessoas que viviam séculos. O indivíduo que mais viveu, que foi Matusalém, viveu 969 anos. Depois disso, os que mais tiveram sorte ultrapassaram um pouco os 100 anos. Mas a maior parte ficou ali entre 70 e 80 anos e pronto. O que aconteceu no meio desse processo todo? Se você não levar em consideração o elemento sobrenatural, você não vai conseguir dar resposta para a realidade que temos hoje dentro do contexto do nosso planeta. Nessa perspectiva, nem tudo é constante. O pecado teve começo, mas o pecado vai ter fim. A morte teve começo, mas a morte também vai ter fim. O sofrimento teve começo, vai ter fim. A maldade teve começo, vai ter fim. Então não é uma constante, não podemos encarar isso apenas na perspectiva constante. O último parágrafo que vai aparecer na nossa lição hoje fala um pouco sobre isso. Vai dizer assim, portanto, ou seja, para poder concluir a nossa discussão, a ciência erra em relação às origens, pois nega dois aspectos cruciais da criação: a força sobrenatural por detrás dela, que é Deus, e a radical descontinuidade física entre a criação original e o que está diante de nós hoje. A ciência, ela falha exatamente nisso. Não leva em consideração o aspecto sobrenatural na origem de todas as coisas, e a origem foi Deus, a manutenção Deus, dependemos dele para cada pulsação do nosso coração, porque é a força vital que está aqui. A ciência tem tentado de todas as maneiras criar em laboratório órgãos humanos, tecido, etc. e tal. E eles têm tido muito sucesso, mas têm falhado de forma dramática em fazer com que todos os órgãos perfeitos que são criados em laboratório tenham vida. Não há possibilidade de haver vida sem o doador da vida, que é Deus. Foi Deus quem criou esses elementos. Sem Deus, você não encontra a resposta para a origem. E, ao mesmo tempo,
para a descontinuidade desse programa original que Deus criou. Tudo era perfeito, tudo é muito bom. Essa descontinuidade que o pecado trouxe, que é o que está diante de nós e que vai ter fim. Esses dois elementos precisam ser levados em consideração. Por isso, nós precisamos olhar tanto para as ciências como também para as artes, para poder tentar filtrar aquilo que eles oferecem a nós. Por quê? Porque esses dois pressupostos têm sido removidos tanto das ciências quanto das artes. E então muito do que a ciência oferece para nós tem como embasamento teórico exatamente esses dois pressupostos. Deus não existe e as leis são fixas. Então a morte ela existe desde o começo de todas as coisas. As artes vão mostrar exatamente a mesma coisa. Então nós temos que ter constantemente o nosso filtro ligado para que aquilo que foi o propósito do Senhor Deus para a existência humana que permaneça bem claro diante de nós e não sejamos enganados e que a nossa mente não seja distorcida nem pela ciência e nem pelas artes. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a podermos viver essa realidade? Obrigado, Senhor, porque na Tua Palavra encontramos a base sobre a qual devemos legislar. Ajuda-nos a podermos viver os princípios da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, filtrar todas as informações que as ciências e as artes nos oferecem para que não sejamos enganados, para que a nossa fé continue alicerçada sobre a Tua Palavra, para que nada, absolutamente nada, nos desencaminhe nem para a direita nem para a esquerda. Permanecemos em Ti, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?